Olá, muito boa tarde. Já está no ar Mundo Record News, com as principais informações que se marca a atualidade. E assim nota começa com estudos de cientistas que descobrem na ouro chance de ter exames mais concretos para diagnóstico de 3 doenças semelhantes. Com o uso de nanopartícula de metal, é possível diferenciar dengue, zika e chikungunya. Confere. Por mais de uma semana, a Liette sentiu um mal-estar insuportável. Eu comecei com febre, dores articulares e fui para a cama. Foram 3 idas ao hospital e em cada uma delas um diagnóstico: dengue, zika e chikungunya. Doenças parecidas, mas com consequências bem diferentes. Se a gente está falando de uma pessoa em idade adulta, um homem em idade adulta, não importa muito se ele pega dengue ou zika. Mas se a gente está falando de mulheres grávidas, então isso é muito importante a gente diferenciar quais vírus a gente está falando. A Alice é pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela liderou um grupo de estudos que desenvolveu um novo modelo de testagem. Todos os testes diagnósticos pré-dengue, eles tentam reconhecer uma parte do vírus e um anticorpo, a proteína gerada de defesa, gerada no nosso organismo. Então, o teste que a gente tem comercial, ele faz isso com mudança de cor. A nossa técnica, ao invés de usar cor, a gente usa uma propriedade óptica, a gente usa uma mudança elétrica na superfície das nanopartículas de ouro que faz com que a nossa detecção, a nossa técnica seja muito mais sensível. Depois de ajudar no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, as nanopartículas de ouro agora também são usadas para compor os testes rápidos deste tipo de vírus, permitindo assim diferenciar com precisão os diagnósticos de zika, dengue e chikungunya. Com 1 grama de ouro, são geradas milhares de nanopartículas, o que faz esse modelo de teste ser muito mais barato. No Brasil, a colheita de soja deve registrar esse ano um aumento de mais de 5%, o que pode levar o país à maior produção de grãos na história. No meio de tantas dificuldades, mais uma vez é do campo que brotam boas notícias. Na fazenda do Paulo, ele colheu quase 69 sacas de soja por hectare, aumento de 10% em relação à safra anterior. Esse ano foi muito bom o clima, né? Choveu na hora certa, parou de chover na hora certa. Além do clima favorável, o agronegócio brasileiro foi beneficiado com a quebra de safra da soja dos Estados Unidos. De acordo com a estimativa feita pelo IBGE, a safra de soja brasileira em 2020 deve chegar a quase 120 milhões de toneladas, mais de 5% a mais que na safra anterior. Os números positivos vão ajudar o Brasil a ter a maior produção de grãos da história e retomar a posição de maior produtor de soja do mundo. E nota continua no Brasil, no centro de São Paulo, onde acontece um incêndio num prédio residencial. De acordo com informações, esse incidente acontece para uma dona de casa esquece fogão aceso enquanto estava a dormir. Resultados de investigação está pronto de um mês. Essas imagens foram gravadas dentro do apartamento minutos depois que o fogo foi controlado. Os bombeiros ainda faziam um rescaldo em meio aos móveis e roupas, tudo queimado. A perícia já liberou o andar para os moradores. Apenas o apartamento da vítima foi atingido pelas chamas. O incêndio foi no 8º andar deste edifício residencial no centro de São Paulo. A moradora Pamela ficou presa no imóvel e morreu ao tentar escapar pela janela. Jailton, que trabalha em frente ao prédio, foi a primeira pessoa a perceber o incêndio e a tentar socorrer a moradora. Não conseguimos chegar porque todo o andar foi tomado pela fumaça. Não enxergávamos nada e não tínhamos nenhum tipo de material propício para aquele tipo de salvamento. O laudo que vai determinar a causa do incêndio só deve ficar pronto daqui a um mês. Mas os vizinhos de porta da vítima dizem que ela teria esquecido uma panela com comida no fogão e dormido. E que quando acordou, as chamas já tinham atingido todo o apartamento, impedindo a saída dela. Quando ela já acordou com o fogo já em alta. Então ela ficou tão desnorteada que ela não sabia o que ela fazia. Se ela ia para a porta da frente, tentar sair, ou se ela ia pela janela. Quando ela foi pela janela, ela começou a gritar socorro.
Hoje, um novo incêndio atingiu um prédio residencial na zona norte da capital paulista. O fogo foi rapidamente controlado e ninguém se feriu. A nível de pandemia de coronavírus ali no país, o Diretor Nacional de Saúde afirma que essa pandemia continua ainda em estudo e que por isso todo dia está aparecendo novidades sobre essa doença. E quanto a pessoas que fazem teste rápido, Arthur Correia afirma somente cerca de 12% é que é confirmado para PCR. O grande perigo dos assintomáticos é que não conhecemos os assintomáticos. Nem os próprios assintomáticos, se não fizerem teste, não sabem se têm o vírus. Esse aqui é o grande perigo. Não se conhece, a própria pessoa não sabe e pode ser que esteja a espalhar o vírus às pessoas. É a contingência da Covid-19, que é uma doença que ainda está em estudo, todos os dias aparecem novidades. Nós aqui em Cabo Verde, nós temos estado a acompanhar e das pessoas no universo das pessoas que fazem o teste rápido, cerca de 20%, mais ou menos 18, 20%, dão positivo. Estou a dizer anticorpos totais, independentemente de ser IgM ou IgG. Dão positivos. Desses que dão positivos, somente cerca de 2% é que são confirmados pelo PCR. Essa é a relação entre teste rápido, positivos e também positivos por PCR. 20% dos testes rápidos dão positivos, desses positivos, 2% dão positivos por PCR. Esse é o número que nós temos até este momento, mais ou menos isso. Quanto ao município de Santa Catarina de Santiago, Arthur Correia avança que é o quarto concelho com o maior número de casos confirmados e que tem sido esse foco de doença. E que já esteve concentrado mais na Assumada, mas que há dias atrás começou a aparecer de forma pontual em algumas outras comunidades do interior do concelho. Isso, por um lado, até nos facilita porque são zonas que não têm grande concentração de pessoas e nos facilita o confinamento e o controle mais rápido. Mas aos casos de Assumada em si, e por onde convergem todas as pessoas do concelho e que nos convém controlar rapidamente, porque pode ser a partir da Assumada que os casos possam se espalhar por todo o concelho. Então estamos concentrados, por um lado, na própria cidade da Assumada e confinar todos os casos, diagnosticar rapidamente, isolar e acompanhar. E, ao mesmo tempo que forem aparecendo os casos pontuais nas localidades, também ter equipas que atuem rapidamente para, portanto, fazer esse trabalho. Esse é o trabalho do diagnóstico, identificação dos casos, isolamento dos casos, acompanhamento. Mas há todo um trabalho de informação, educação e comunicação, para já que passa a nível nacional nos órgãos da comunicação social, mas que a nível comunitário também tem que ser reforçado e há equipas que fazem esse trabalho e que também precisa também de ser reforçado, sobretudo nessas zonas de Santa Catarina, e as autoridades sanitárias do concelho estão cientes disso e estão a fazer tudo para que a informação chegue. Aliás, nós fizemos um estudo a nível nacional e que demonstrou que mais do que 90% das pessoas conhecem o que é a Covid, ou seja, o que é a doença, como é que se transmite, como é que se previne, e uma percentagem menor é as atitudes em consequência, portanto. Mas isto, como em todas as doenças, a prática de atitudes corretas leva o seu tempo, não é de repente, não é? Mas esse conhecimento, com certeza, que vai favorecer a tomada cada vez mais de atitudes preventivas, protetoras, face à Covid. Realça que últimos dados avançados para o Ministério de Saúde terá conta que o país tem um total de 2.043 casos acumulados de Covid-19, com 1.040 recuperados e o país registra 21 óbitos. Prevenção continua a ser melhor aposta.
E nesse momento em que o mundo se enfrenta grande desafio de pandemia de Covid-19, confere na Angola modo que comerciantes de mercado de Mabunda têm estado a conviver diariamente com quantidade significante de lixo acumulado, um verdadeiro atentado à saúde pública e ao meio ambiente. Este vídeo chegou à nossa redação como denúncia pública. Uma situação muito complicada que tem tirado o sono dos populares aqui na zona da Samba, litoral da Corimba, mais concretamente na praia da Camochiba. No local, constatamos a verdade da informação. Repare nesta realidade e como as senhoras convivem. De um lado, o lixo e do outro, o alimento. Vida dura para quem mora aqui, bem como para os clientes. Está este lixo, está esse coronavírus, vai a fome, vai a sede, vai tudo. Onde a gente compra o peixe, onde a gente escala o peixe, onde a gente faz tudo e a situação é essa, é complicado. As senhoras vendedoras, que produzem maior parte do lixo, afirmam que não têm muitas alternativas. O depósito de lixo e o mar, que por sua vez acaba por devolver alguns dos resíduos novamente à costa. Ou seja, estamos diante de um verdadeiro atentado à saúde e ao meio ambiente. Queria aqui baldes de lixo, coisas parecidas, que o pessoal produza algum lixo, sabe onde colocar o lixo. Estou a andar só já porque ficar em casa não está com a fome que nós temos as crianças, mas não dá. Por outro lado, também constatamos vários cenários que comprometem as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Ontem o governo angolano informou que o país já conta com transmissão comunitária da pandemia da Covid-19 e hoje a realidade ainda é esta. Aqui no mercado da Mabunda, uma grande confusão, sem o menor respeito à regra do distanciamento social, além da questão do saneamento básico. Quem frequenta este lugar afirma que tem medo de ser contaminado, mas, entretanto, do outro lado está a questão do ganha-pão, daí a justificativa das enchentes que se podem vir. Temos medo, mas só que não dá para nós ficar em casa por causa da alimentação. Os dias que deram aqui são poucos dias, só em dia de hoje, quase todo dia ninguém vendeu ainda. Se nós não virmos aqui, não vamos conseguir os nossos pão, que nós comemos de cada dia, por isso. Populares dizem que pouco ou mesmo nada sabem sobre o posicionamento da administração em relação ao quadro. Nunca vi a administração trabalhar. E no Volta ao Brasil, que a Secretaria de Saúde de Goiás avalia que o Estado passa para pico de pandemia de coronavírus, mas mesmo assim pessoas se insistem na realizar festas clandestinas. Apesar de estar proibida a realização de eventos, o cartaz na porta da chácara convidava para a festa à fantasia, com bebida de graça e entrada livre para mulheres. O encontro reuniu cerca de 100 participantes, muitos menores de idade. Música alta e iluminação garantiam a animação. A polícia encontrou cocaína e pessoas fumando narguilé, espécie de cachimbo compartilhado. Todos estavam sem máscaras e cada um foi multado em R$ 106 por não usar equipamento de proteção obrigatório. A multa para o dono da chácara foi bem maior, R$ 20 mil, porque ele ainda é reincidente. Um dia antes, a polícia militar esteve no local pelo mesmo motivo. Acabou com a festinha, apreendeu carros de som, drogas e mandou 80 pessoas de volta para casa. Como era a primeira vez, o dono foi multado em R$ 10 mil por perturbação do sossego, por desobedecer o decreto que proíbe aglomeração e porque não tinha licença para funcionar como espaço de eventos. A chácara foi interditada. A multa agora foi maior porque incluiu o rompimento do lacre de interdição. O secretário do Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia diz que o número de denúncias assim aumentou, justamente no momento em que há mais casos confirmados de Covid-19 no estado. Só essa semana foram 203 mortes em Goiás. Se eu pegar de março para cá, eu tenho trabalhado 4 vezes mais no que tange a questão da fiscalização. Então, não estão respeitando, não estão acreditando na doença. Nos Estados Unidos da América, também a autoridade se enfrenta dificuldades para conter as chamadas festas de Covid-19. Festas organizadas por grupos de jovens considerados responsáveis pelo aumento do número de casos de infecção naquele país. Pode parecer difícil de acreditar, mas todo final de semana essa cena se repete.
A balada da Covid-19 reúne centenas de pessoas na Flórida. O estado se tornou o epicentro do coronavírus nos Estados Unidos e a cada dia registra números recordes de novas infecções. Nas últimas 24 horas foram mais de 10 mil. As festas, segundo a polícia, reúnem até 400 pessoas em um mesmo local. O infectologista e conselheiro da Casa Branca para a pandemia diz não acreditar no que está acontecendo. Segundo autoridades, algumas baladas têm a intenção de espalhar o vírus. Elas normalmente são organizadas por jovens que foram diagnosticados com Covid-19 e os frequentadores sabem disso. A ideia é reunir o máximo de pessoas para ver quantas serão contaminadas. Esta médica de San Antônio, no Texas, viu um paciente de 30 anos morrer após contrair o vírus em uma das festas. Este médico especialista em saúde pública pede que os jovens entendam que não são invencíveis e que, se contaminados, podem infectar pessoas do grupo de risco, como seus pais e avós. Uma pesquisa recém-divulgada estima que até o dia 8 de agosto, o número de norte-americanos mortos pela Covid pode chegar a 160 mil. Verão de Chiga e na Portugal, os banhistas têm estado a frequentar praias balneares, mas eles têm que adaptar ao novo normal com o distanciamento social para evitar a transmissão de Covid-19. Já foi o tempo em que um dia lindo de sol era o suficiente para pegar praia. Em época de pandemia, é preciso ficar atento às novas regras. Logo na chegada, uma novidade. Em muitas praias portuguesas, os banhistas encontram um semáforo como esse, com essas 3 cores, verde, amarelo e vermelho. Se o sinal estiver verde ali, olha lá, ocupação baixa, está tranquilo, tem espaço. Já o amarelo, olha, que está aceso agora, ocupação elevada, a praia está cheia, mas ainda tem lugar. Mas aí, se esse aqui estiver aceso, aí a pessoa tem que procurar outra praia. O banhista ainda pode ter acesso a essa informação antes de sair de casa por um aplicativo desenvolvido pelo governo português. O comandante da Autoridade Marítima, Vieira Branco, explica que o principal objetivo é manter o distanciamento social também nas areias. Os chapéus de sol devem estar distanciados de 3 metros entre si e os grupos de pessoas 1,5 metro. Segundo os dados da Autoridade Marítima Nacional, nos 12 primeiros dias do mês de julho, foram cerca de 2.000 infrações nas praias portuguesas. A prática da atividade esportiva na areia representa mais de 50% das ocorrências. As aglomerações e o desrespeito da distância de cerca de 3 metros entre as toalhas aparecem em seguida. Por isso, Carla e o filho escolheram um cantinho mais reservado. Para não estarmos tão junto das pessoas. Tentar minimizar o risco. Novas regras desse novo normal, mas que não tiram o prazer de aproveitar um belo dia de praia. E agora é momento de conferir que as principais manchetes que se marca a atualidade na rubrica Revista de Imprensa. Luta começa com o destaque de R7 que noticia mais uma vacina contra a Covid-19 inicia testes no Brasil na segunda-feira. Euronews traz como destaque mais 12 mil novos casos de Covid-19 na Flórida. Já notícias ao minuto da Informa, Covid-19, Rússia registra menor número de mortes desde maio. Al Jazeera traz como manchete, Reino Unido se inscreve para doses de vacina. Grã-Bretanha faz acordo para garantir possíveis vacinas contra a Covid-19 de empresas alemãs e francesas, à medida que a corrida global se intensifica. Angop traz como destaque Covid-19, número de mortos na África passa para 15 mil em mais de 720 mil casos. Voa a notícia Covid-19, estudo revela que 25% de residentes de Luanda esteve expostos a vírus. Para o último Record Europa da notícia, reunião de líderes europeus foi suspensa.
É assim que nota termina Mundo Record News desta segunda-feira. Dinha parte é tudo, então desejo uma ótima semana na companhia de Record TV, que a seguir está no ar hoje em dia. Fica direito.